uma equipe de exploradores embarca em uma nave espacial chamada Prometheus, em busca da criação da humanidade após descobrir um mapa estelar em antigas civilizações. Eles chegam a um planeta distante, onde encontram uma instalação alienígena que contém pistas sobre a criação da vida na Terra. No entanto, a missão se torna mortal quando eles descobrem uma ameaça que pode aniquilar a raça humana. Perto de uma grande cachoeira, um alienígena humanoide observa uma nave deixando o planeta. Ele então recupera um recipiente com um líquido escuro e o bebe. O líquido rapidamente escurece sua pele e destrói seu DNA, fazendo-o cair na água, onde seu corpo se dissolve, e o DNA é levado pela correnteza. Em 2089, os arqueólogos Elizabeth e Charlie descobrem pinturas em uma caverna na Escócia, datadas de 35 mil anos. Elas se parecem com outras achadas ao redor do mundo, em culturas que não tinham contato entre si. 2 anos depois, a nave Prometheus parte da Terra com sua tripulação em sono criogênico. David, um robô, cuida da nave e aproveita o tempo livre para aprender sobre a humanidade, praticando esportes, assistindo filmes e estudando línguas antigas. Ele também observa os sonhos da tripulação. Elizabeth, por exemplo, sonha com sua infância, quando viu uma tribo africana enterrando um homem. Seu pai explicou que cada cultura tem crenças diferentes sobre a morte. Após 2 anos de viagem, a nave chega ao destino, e David desperta a tripulação de mercenários e cientistas. Após se recuperarem dos efeitos colaterais, todos comem algo para acalmar o estômago vazio. O capitão Janek, sentindo falta das festas de fim de ano, monta uma árvore de Natal, mas Meredith, que supervisiona a equipe, acha isso uma perda de tempo. A missão é então apresentada por Meredith, que exibe uma gravação holográfica de Peter, o CEO da Wayland Corporation. Peter explica que, quando virem a mensagem, ele já terá morrido, e que David é o mais próximo de um filho que ele teve. Sua busca por respostas sobre a origem da humanidade e o que ocorre após a morte motivou o financiamento da expedição sugerida por Elizabeth e Charlie. Os doutores explicam que as pinturas descobertas em várias partes do mundo mostram um mapa estelar que os levou até um planeta capaz de sustentar vida, seu destino atual. Elizabeth acredita que esses mapas foram deixados por alienígenas que ela chama de engenheiros, pois acha que eles criaram a humanidade, apesar do ceticismo dos outros. Meredith, por sua vez, chama os doutores para seus aposentos privados, equipados com um pod médico e suporte de vida próprio. Ela confessa que não acredita nos desenhos das cavernas e que está ali apenas para cumprir a missão de Peter e garantir que o investimento não seja em vão. Os médicos foram instruídos a não fazer contato se encontrassem vida, o que os deixa questionando o motivo da missão. David, após estudar línguas antigas por 2 anos, acredita que pode se comunicar com os engenheiros, mas sua mensagem ao planeta não recebe resposta. A tripulação decide pousar a nave, que atravessa a atmosfera sem detectar sinais de rádio ou calor, sugerindo a ausência de civilização. Charlie, no entanto, observa linhas retas no solo que parecem artificiais, e a nave pousa ali. David se junta à expedição, usando um traje para se misturar com os humanos. O grupo explora uma estrutura em forma de cúpula que o geólogo Fifield acredita ser oca, mas não sabe se é natural ou artificial. Dentro, Fifield lança sondas para mapear os corredores. Eles encontram uma fonte de água aquecida pela luz solar e níveis de CO2 que tornam o ar respirável, apesar do exterior tóxico. Charlie acredita que os alienígenas estavam terraformando o planeta e, para testar, remove seu capacete, confirmando que o ar é seguro. Os outros fazem o mesmo e continuam explorando. David encontra uma parede com uma gosma estranha e símbolos que ele ativa com seu conhecimento de linguagens antigas. Um holograma de figuras correndo surge nos corredores e a tripulação o segue até encontrar o corpo de um alienígena morto junto a uma porta. Prevendo o perigo, o geólogo Fifield e o biólogo Milburn decidem voltar para a nave. Enquanto os médicos examinam o corpo, David abre a porta e encontra a cabeça do alienígena bem preservada. Mais corpos aparecem, sugerindo a extinção da espécie. A sala contém vermes, uma estátua de uma cabeça humanoide,
murais no teto e cilindros de pedra. David percebe que os cilindros começam a suar e logo um deles libera uma substância preta. Elizabeth, focada nos murais que começam a se alterar, conclui que a atmosfera foi perturbada e decide sair. Enquanto ela e Charlie embalam a cabeça do alienígena, David, discretamente, rouba um dos cilindros, acreditando que a caverna é um túmulo. Janek avisa que uma tempestade está se aproximando e dá aos médicos 15 minutos para retornar antes que feche a rampa. A tripulação corre para fora da caverna e volta para a nave a tempo, mas a cabeça alienígena cai do veículo. Elizabeth volta para recuperá-la e é pega pela tempestade, forçando Charlie a tentar resgatá-la, mas ele também fica preso. David os puxa de volta com fios. Após isso, a equipe começa a descontaminar o hangar, descobrindo que Milburn e Fifield ainda estão desaparecidos na caverna. Janek os avisa que não pode resgatá-los devido à tempestade, e eles terão que esperar até amanhã. Enquanto isso, a equipe esteriliza a cabeça alienígena e descobre que, na verdade, é um capacete com uma cabeça alienígena humanoide dentro, cujas células estão se transformando. Decidem então realizar uma linha de tronco no cérebro para simular que está viva. O truque funciona e o rosto da cabeça alienígena começa a se mover, mas logo explode devido à superestimulação. Elizabeth examina a amostra e descobre que seu DNA corresponde ao de um humano, confirmando sua teoria de que esses seres criaram a humanidade. Enquanto isso, David atualiza uma cápsula de criogenia que contém uma pessoa misteriosa. Meredith exige saber o que a pessoa disse, mas David apenas revela que foram convidados a tentar mais. Ele então examina o cilindro que trouxe e encontra várias cápsulas com um líquido preto. David tem uma ideia e decide compartilhar uma bebida com Charlie, especulando até onde iriam para obter respostas. Mais tarde, Charlie se une a Elizabeth em seu quarto, onde ela compartilha a descoberta sobre o DNA, e eles comemoram de forma descontraída. Na caverna, Milburn e Fifield encontram uma pilha de corpos alienígenas quando recebem uma chamada de Janek, que os avisa sobre sinais de vida próximos. Eles se preocupam, mas o sinal desaparece, e Janek atribui o problema a uma falha no scanner. Eventualmente, Milburn e Fifield encontram o monólito e o líquido preto saindo dos cilindros. Eles descobrem um alienígena reptiliano nadando no líquido, e quando Milburn se aproxima, a criatura agarra seu braço. Fifield tenta ajudar cortando o alienígena, mas o fluido corrosivo espirra e derrete seu capacete, queimando seu rosto. Enquanto Fifield sofre, o alienígena entra no traje de Milburn e o mata. Na manhã seguinte, Charlie acorda com dor e percebe algo estranho em seus olhos. Janek informa que a tempestade passou e convoca todos para procurar os cientistas, que ainda não foram encontrados. David promete encontrar e consertar a falha na varredura, mas acaba seguindo um caminho separado e envia uma gravação para Meredith. Ele descobre uma sala cheia de cilindros e armaduras alienígenas e uma câmara com cápsulas de criogenia. David ativa uma máquina que projeta hologramas dos engenheiros e um mapa estelar que inclui a Terra. Ele percebe que uma cápsula ainda contém um engenheiro vivo. Enquanto isso, Elizabeth nota que Charlie está doente, mas ele insiste em continuar. Eles encontram o corpo de Milburn, mas o pequeno alienígena reptiliano salta e foge, e Fifield está desaparecido. Charlie começa a se sentir muito doente, e Elizabeth ordena que todos voltem à nave para colocá-lo em quarentena. Ao retornar, eles veem que a pele de Charlie está escurecendo, e Meredith, armada com um lança-chamas, se recusa a permitir que ele entre no hangar. Janek e Elizabeth discutem com Meredith, mas Charlie, acreditando não ter futuro, se aproxima intencionalmente dela para ser neutralizado, enquanto Elizabeth observa desesperada. A tripulação entra em quarentena e David realiza testes em Elizabeth para verificar se ela foi infectada. Para surpresa dele, a varredura revela que ela está grávida de 3 meses, o que é impossível, pois estava em criogenia há 3 meses. O feto é anômalo e perturbador, e Elizabeth deseja removê-lo. Mas David explica que não tem os recursos para a cirurgia necessária. Elizabeth começa a sentir dores intensas e David lhe dá um sedativo. Alguns minutos depois,
A tripulação leva Elizabeth para uma cápsula de criogenia, enquanto decidam o que fazer. Ela se recusa a manter o feto e, após lutar com a equipe, encontra a cápsula médica de Meredith. Ela solicita uma cesárea, mas a máquina só está calibrada para homens e não pode realizar o procedimento. Elizabeth então pede a remoção do corpo estranho. A máquina atende ao pedido e aplica anestésicos, mas não são suficientes para aliviar a dor enquanto uma garra remove o feto. O feto rapidamente revela um alienígena aterrorizante que tenta se libertar, enquanto Elizabeth aguenta o ataque e a máquina fecha a ferida. Após os pontos, Elizabeth sela o alienígena na cápsula e usa anestésicos para imobilizá-lo. Enquanto isso, Janek vê algo estranho na frente da nave e um membro da tripulação descobre que é Fifield, que se transformou em um mutante e começa a atacar todos no hangar. A luta é intensa e, como as balas não afetam Fifield, eles usam o lança-chamas para neutralizá-lo. Elizabeth, em busca de medicamentos, chega à enfermaria e descobre que Peter ainda está vivo. Ele estava na cápsula de criogenia que David estava monitorando. Peter deseja confrontar seu criador e obter respostas, e David concorda em levá-lo ao engenheiro encontrado na caverna. Elizabeth tenta avisar que o planeta é perigoso, mas seus alertas são ignorados. Determinada, Elizabeth supera a dor e se prepara para retornar à caverna. Janek a encontra e afirma que o planeta não pode ser o lar dos engenheiros. A caverna parece ser uma instalação militar onde o líquido preto foi produzido como uma arma de destruição em massa. Janek quer voltar à Terra, mas Elizabeth o convence a esperar até que ela fale com o engenheiro vivo restante. Peter se prepara para sair, e Meredith tenta impedi-lo, chamando-o de pai, mas ele desconsidera seus avisos. Ao chegar na caverna, David revela que os capacetes são desnecessários, pois ele colocou o líquido preto na bebida de Charlie. A equipe entra em uma sala cheia de cilindros e David revela que é uma nave estelar, não uma caverna. Ele explica que os engenheiros estavam indo para a Terra quando o líquido preto os matou. O último engenheiro é acordado e Elizabeth tenta interrogar, mas Peter manda um mercenário silenciá-la antes de começar a fazer perguntas. David traduz, mas o engenheiro usa sua cabeça para matar Peter e depois elimina os mercenários. Elizabeth foge enquanto o engenheiro ativa sua nave para ir à Terra. Meredith vê a morte de Peter através dos olhos de David e manda Janek preparar a partida do planeta. Isso faz com que várias áreas do chão se abram, e Elizabeth salta por elas, pedindo a Janek para impedir o engenheiro ou o líquido preto destruirá a Terra. Meredith acredita que o Prometheus não é uma nave de guerra e sugere sair sem interferir. Mas Janek desconsidera e ordena que os pilotos preparem a propulsão iônica para acelerar a nave. Meredith deixa a nave e Janek permite que seus pilotos façam o mesmo, mas eles preferem ficar com ele. Ambas as naves caem, impedindo o engenheiro de sair. No entanto, as naves caem no chão e Elizabeth e Meredith devem fugir para não serem esmagadas. Meredith não consegue escapar e morre, enquanto Elizabeth se protege atrás de uma rocha. Elizabeth entra no Prometheus para buscar suprimentos e ouve barulhos estranhos. Ela encontra um machado para se defender e descobre que a prole alienígena cresceu de forma gigantesca. David avisa Elizabeth para correr, mas é tarde. O engenheiro aparece e a empurra contra a parede. Elizabeth age rápido e abre uma porta, liberando a prole alienígena, que imediatamente ataca o engenheiro. Enquanto ela escapa, a prole insere um ovipositor na garganta do engenheiro, controlando-o. Fora da nave, Elizabeth está em pânico quando David a contata, informando que os engenheiros têm mais naves subterrâneas e que ele pode pilotá-las. Elizabeth decide resgatar a cabeça e o corpo de David, mas pede para ir ao planeta natal dos engenheiros em vez de retornar à Terra. David concorda, apesar de não entender sua urgência. Antes de partirem em uma nave alienígena, Elizabeth faz uma última visita ao Prometheus para enviar uma mensagem à Terra explicando o ocorrido. Pouco depois, um alienígena emerge do corpo do engenheiro morto. Veja também, os Estados Unidos resgatam um alienígena que caiu na área 51 a 60 anos atrás. Se você gosta desse tipo de recapitulação, se inscreva, ative o sino de notificação e deixe o seu like
e até a próxima.